A Bíblia registra uma situação em que Deus quis matar Moisés enquanto ele estava seguindo de Midian para o Egito. De acordo com a maioria das traduções do texto bíblico de Êxodo, capítulo 4, Moisés estava numa estalagem quando a ira de Deus se acendeu contra ele e só foi aplacada depois que o filho primogênito de Moisés, Gerson, acabou sendo circuncidado. Mas muitas pessoas, ao lerem esse texto bíblico, ficam sem entender o que realmente aconteceu naquela ocasião. Afinal, por que Deus quis matar Moisés logo após tê-lo convocado a ir ao Egito libertar os filhos de Israel? Ou ainda, por que o filho de Moisés tinha de ser circuncidado? O porquê a esposa de Moisés, Zípora, precisou resolver aquela situação? E ainda disse que Moisés era um marido sanguinário. Neste vídeo, nós iremos falar exatamente sobre tudo isso. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder nenhum estudo bíblico novo por aqui. A primeira coisa que precisamos admitir aqui é que essa passagem bíblica, em que supostamente Deus quis matar Moisés, possui uma dificuldade muito grande de interpretação. Do ponto de vista energético, grande parte dos eruditos do Antigo Testamento concorda que esse texto do 4 é um dos mais difíceis de se entender na Bíblia. E por quê? Porque, na verdade, o texto hebraico não é claro sobre os detalhes acerca do que de fato aconteceu naquela ocasião. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade sobre esse texto é tão grande que não é possível determinar nem mesmo se a ira de Deus se acendeu contra o próprio Moisés ou contra o seu filho Gerson, que ainda não havia sido circuncidado. O texto hebraico, nessa parte, é ambíguo e simplesmente diz que o Senhor o encontrou e quis matá-lo, mas isso pode estar relacionado tanto a Moisés quanto a Gerson. Também não há uma explicação a respeito de como Deus quis matar Moisés ou Gerson. Alguns comentaristas sugerem que talvez Moisés tenha adoecido gravemente. Outros acreditam que Deus se manifestou ali, quem sabe num tipo de teofania, para ferir Moisés, e ainda outros, por sua vez, defendem que a ira de Deus se apresentou a Moisés mediante a ação de um agente, ou seja, através de um anjo enviado como representante, o mensageiro do Senhor. E essa posição, inclusive, é amparada pela tradução da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento. Então, até agora nós já vimos que é difícil saber se Deus quis matar Moisés ou se ele quis matar o filho de Moisés, Gerson, porque o texto hebraico permite as duas possibilidades de interpretação. E também não sabemos como exatamente Deus quis matar um ou outro. Mas, na sequência, o texto bíblico também informa que aquele episódio chegou ao fim após Zípora, esposa de Moisés, ter circuncidado Gerson. Mas o que chama atenção é que, naquele contexto, Zípora imediatamente disse a Moisés que ele era um esposo sanguinário, e o texto acrescenta que ela falou aquilo por causa da circuncisão. O entendimento dessa declaração de Zípora também é muito difícil. Nós sabemos que algo semelhante era dito num rito de circuncisão premarital que era observado em alguns povos antigos, e nesse rito, o sogro circuncidava o jovem que estava se casando, qualificando-o como marido. E essa frase era direcionada ao sogro do jovem, na posição de circuncidador. Será que esse foi o caso nesse texto bíblico? Será que Zípora falou essa frase justamente em referência a esse rito? Nós não sabemos. Já outros comentaristas enxergam nessa frase de Zípora apenas a expressão de um descontentamento dela com o rito da circuncisão em si. Talvez até aquele momento, Zípora ainda não havia entendido o significado e a importância do sinal da circuncisão para os israelitas. Inclusive, quem entende dessa forma sugere que Gerson ainda não tinha sido circuncidado por uma suposta oposição de Zípora, que era uma mulher midianita. Seja como for, existem muitas teorias que tentam explicar essa declaração, mas não há certeza sobre nenhuma delas. Ou seja, aqui nós podemos resumir que essa declaração de Zípora é realmente obscura. Outra dúvida comum dos leitores da Bíblia nesse texto é porque Gerson necessariamente tinha de ser circuncidado. Obviamente, a finalidade da circuncisão de Gerson era a mesma finalidade da circuncisão de qualquer menino israelita, ou seja, ser um sinal distintivo na carne de que aquele menino pertencia ao povo de Deus. No entanto, também é discutida entre os estudiosos a possibilidade de que houvesse um propósito adicional nessa circuncisão de Gerson. Isso porque o texto bíblico também diz que Zípora lançou a carne da circuncisão aos pés de alguém. Isso no versículo 25 do capítulo 4. E a maioria das traduções da Bíblia em português favorece a ideia de que os pés eram os pés de Moisés. Porém o texto original diz apenas seus pés, não revelando a identidade da pessoa. Então, podiam ser os pés de Gerson, por exemplo. Podiam sim ser os pés de Moisés.
Ou até mesmo podiam ser os pés de um anjo que agiu como mensageiro do Senhor naquele episódio? Isso sem entendermos que havia um agente de Deus ali. Além disso, o termo traduzido como pés também era usado como um eufemismo para as partes íntimas de uma pessoa. E o que isso significa? Significa que nós não sabemos se Zípora lançou a carne da circuncisão literalmente sobre os pés de uma pessoa ou sobre as partes íntimas de uma pessoa. Se esta última possibilidade foi a correta, então alguns intérpretes bíblicos então explicam essa atitude de Zípora, sugerindo que a circuncisão de Gerson foi realizada em substituição à circuncisão do próprio Moisés. Como assim? Bom, basicamente, a ideia é a de que Moisés, tendo sido criado como egípcio, não tinha sido circuncidado sob os moldes da aliança de Deus com Israel. Então, o fato de a pele da circuncisão ter sido lançada sobre os pés de Moisés, especialmente se os pés aqui forem uma referência aos órgãos íntimos de Moisés, isso era um indicativo de que a circuncisão de Gerson foi um tipo de circuncisão vicária em prol do próprio Moisés, que até então ainda não possuía o sinal físico adequado à aliança de Deus com Abraão. Porém, isso parece ser um tanto quanto improvável, porque Moisés chegou até a filha de Faraó numa idade em que os meninos hebreus já tinham de estar circuncidados. Além disso, nós sabemos que quando Moisés foi encontrado no rio, logo ficou muito claro que ele era um hebreu, talvez por causa da circuncisão. Nós não sabemos, mas também podia ser que Moisés, mesmo fisicamente circuncidado, realmente não tivesse um entendimento correto a respeito da necessidade da circuncisão dentro da família de Israel. Explicaria inclusive o fato de ele ter negligenciado a circuncisão de seu filho até aquele momento. Tudo bem então. Até aqui ficou claro que esse texto realmente é bem complicado de se entender e que a gente não tem certeza a respeito dos detalhes dele. Mas qual o seu significado principal? Afinal, ele foi registrado na Bíblia e, obviamente, ele tem a sua importância dentro da narrativa do livro de Êxodo. Bom, a verdade é que, apesar de todas as dificuldades dessa passagem bíblica, fica muito claro o propósito do Senhor naquela ocasião. Aqui, vale lembrar que, dentro da aliança de Deus com Abraão, a circuncisão era justamente o sinal identificador daqueles que pertenciam à família da aliança. A circuncisão era a marca física daqueles que eram contados como parte do povo exclusivo de Deus. Então, embora o texto não seja claro sobre exatamente quem e como Deus quis matar, o texto é claro ao mostrar por que Deus quis matar. Mais do que isso, o texto também é claro em mostrar como a ira divina foi aplacada naquela ocasião. É interessante notar que todo o contexto envolvendo aquele episódio aponta para o Senhor como Deus que escolheu Moisés para liderar a libertação do seu povo, escolhido para fora do Egito, isso de acordo com a promessa feita a Abraão e a aliança estabelecida com sua descendência. Em outras palavras, um dos temas principais dessa passagem é apresentar o Senhor como o Deus da aliança. Isso quer dizer que o que aconteceu com Moisés no caminho para o Egito foi uma ocasião de conserto. Moisés estava prestes a entrar numa terra que teria todos os seus primogênitos mortos pelo juízo de Deus. A tarefa de Moisés naquela terra seria libertar o povo que era visto por Deus como seu filho primogênito, porque o povo de Israel figuradamente é descrito no mesmo capítulo 4 de Êxodo, no versículo 22, como primogênito de Deus. No entanto, Moisés estava indo para aquela missão sem que ele próprio entendesse e tivesse aplicado ao seu primogênito o sinal que o identificava como parte da família de Deus e o separava dos filhos dos povos pagãos. Vocês conseguem perceber a inconsistência nisso? Obviamente, essa situação tinha de ser corrigida. Dessa forma, o episódio em que Deus quis matar Moisés, ou talvez Gerson, tinha um propósito pedagógico. Deus mostrou sua ira a Moisés para conscientizá-lo de seu pecado. No entanto, ele também mostrou sua graça quando sua ira foi aplacada através do sangue da circuncisão. E então a vida que estava em perigo acabou sendo poupada. Assim, com tudo isso, certamente Moisés foi aperfeiçoado para agir como representante de Deus no Egito.